Olá pessoal, estamos novamente aqui na TV Galega, no programa Asaprev em Foco. Hoje nós temos uma entrevista também bastante interessante, uma pessoa bastante preparada, trabalhou na assistência social de Blumenau por muito tempo e hoje ela é aposentada e artista plástico. Ela vai falar sobre como é que ela se voltou para as artes. Olá, Marlete Irani Borba. Olá, Suzete. Eu primeiro quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para esse bate-papo. Obrigada. Obrigada também. Seu Hildo, tudo bem? Tudo bem, Suzete. Estamos novamente com mais um programa. Né? Isso. Marlete, a sua trajetória, né? Como eu disse, você é assistente social, né? Se aposentou e de repente despertou para uma outra área, né? Conta pra gente como é que foi. Bem, como toda criança, né? Já vem artista, né? E a gente vai aos poucos, né, seu Hildo? E a gente vai aos poucos se obrigando a fazer outras escolhas, né? Então eu já sabia que eu tinha essa vontade de desenhar, mas fui mãe, casei, fui assistente social, profissional, bem comprometida, né, com os estudos, focada, e fui muito feliz na minha carreira. Eu gostava muito da assistência social, gosto muito da assistência social, sou muito grata por toda essa trajetória. E então a arte ficou adormecida, né? E aí, como todo profissional, ele trabalha de serviço social, trabalha com as vulnerabilidades, com o sofrimento humano. E eu, no caso, enveredei por essa área, por ser da área de humanas, porque eu desconfio que a arte tem a ver com a área de humanas, claro, de educação. Sem dúvida. Né? Um tempo fui professora, outro tempo fui assistente social, mas tudo dentro da área humana, né? Então eu penso que a arte me levou para esse caminho, que talvez se eu já não tivesse despertado para a arte lá na infância, talvez eu não tivesse ido por esse caminho, né? Ter escolhido exatas, um outro caminho, né? Enfim, então o serviço social me deu assim a experiência de estar trabalhando com as vulnerabilidades sociais, com o sofrimento humano, com as limitações, né, do ser humano, do que ele aguenta. Enfim, em 2014 comecei a me preparar para a aposentadoria, porque eu já estava no meu tempo, né, já tinha feito a contagem e eu comecei a me preparar para a aposentadoria. Como? Terapia, meditação, autoconhecimentos, preparação, passando os papéis, porque a gente como liderança era representante municipal, estadual, federal, então ia preparando as pessoas para nos substituir, né, nesses papéis. Então eu fui preparando, fui devagar, mas isso me trouxe um autoconhecimento e um desenvolvimento pessoal e um despertar, né, pessoal, que aí me levou para a arte, não teve como, porque estava ali adormecido, né? Então veio a arte, aí veio a pandemia, né, que a gente estava no isolamento social, aí claro, tempos, recursos que eu tinha disponíveis depois de me aposentei em 2019. E aí aí a arte veio com tudo, né, e toda aquela bagagem da pandemia, né, e aí tive outros recursos também, tive aula na Artivaria com a Rosana Domingues, maravilhosa. Com a Rosana. Me ensinou todos os técnicos, não os técnicos, mas assim, os materiais, onde eu comprava, o que tinha de bom no mercado. Foi maravilhoso. Isso facilita, né? Isso. E tivemos também, no isolamento social, eu tive então o trabalho com o Celso Malizeski, que é um artista plástico de Indaial, e a gente trabalhava junto, e ele também me ensinou muita coisa, né, com usar, porque ele tem uma coisa da sensibilidade, da intuição, ele mesmo olha para a cor, ele sabe qual é a cor que vai combinar, e aí a gente ia nas tabelas de cores, estava lá o que ele já sabia, né, então aprendi muito, tive essas duas pessoas, sou muito grata, Rosana Domingues, Celso Malizeski, por toda essa troca de conhecimento e pela generosidade de estar passando, né, o que eles tinham construído por toda a vida, né, comigo que estava chegando na arte ali em 2019.
nossa, mas é interessante, né? Quando as pessoas têm, né, uma profissão e são dedicadas, né? Se envolvem bastante e o tempo vai passando e de repente, como diz a Marlete, né? Vou pensar porque a aposentadoria está chegando e agora? Daí se revela aquilo que estava aqui adormecido, né? E eu vejo assim, estou admirando as telas dela, maravilhosas, e eu vejo assim na Marlete uma sensibilidade muito grande, como ela trabalhou, né, por muitos anos nessa área, né, que trata com a questão humana, né, das pessoas, né. Assistente social é uma profissão que se doa muito, né, que vai em busca de soluções, né. E a Marlete, eu a conheci quando também trabalhava, né, na SEMAS, né, que era a Secretaria de Assistência Social, né. E lá a gente se conheceu e a Marlete me chamou a atenção porque eu via nela uma docilidade assim muito grande. Uma pessoa dócil, uma pessoa que gostava de conversar, ela não tinha aquela maneira agitada que às vezes a gente, né, acaba tendo, né, se envolvendo com as questões e tal. Mas a Marlete, ela me chamou a atenção, ela disse, nossa, que pessoa mais calma, querida, simpática, parece que nada abala, né, Marlete? Então, assim, eu posso falar um pouquinho sobre isso, né? As colegas de trabalho, elas falam que... Porque eu não adoeci, né? No processo de trabalho. As minhas amigas, muitas adoeceram. Câncer, depressão, pânico, né? E eu vejo que eu consegui estratégias que me protegeram um pouco, porque a gente recebe uma carga, eu sempre trabalhei na ponta, né? Então recebe uma carga de sofrimento muito grande, e aí tu tem que saber lidar, sabe, né? Porque o sofrimento não é meu, mas é eu quem tenho que auxiliar aquela pessoa, orientar aquela pessoa para que ela saia daquela situação, né? Então eu acho que eu consegui essa estratégia e talvez essa calma que tu vias seja uma delas, né? Sim, com certeza. Mas o que eu digo assim é que a gente trabalhou junto, eu e a Suzete. Na época eu fazia o Alinhavando Cidadania e você fazia o Clube de Mães, né? A Organização das Mulheres na cidade. Foi um trabalho bem interessante, porque trabalhávamos na tentativa da quebra do ciclo da violência. Esse ano, dia 8 de março, eu fiz uma exposição, uma série de trabalhos relacionado a 8 de março, que é o Dia da Mulher. A Fênix foi um sucesso, porque a gente lá nos grupos do CREAS, a gente nomeava os grupos como Fênix, porque depois da violência, se a gente quer quebrar o ciclo, há o renascimento. Nós mulheres, os homens também, mas nós mulheres temos um processo de renascimento com frequência, né? A gente morre e renasce muitas vezes no ciclo de vida, né? Então a Fênix é um símbolo, foi um sucesso ali na exposição dia 8 de março, mas tem muito a ver com o meu histórico, né, profissional. Então a arte somou aquilo que eu já tinha, que nem o Hildo também tem, que é uma coisa que estava lá adormecido. Aquela criança adormecida, cheia de talento que estava lá, mas também com toda a vivência profissional, né? De todas aquelas histórias, como tu falasse, né? Que a gente escuta, que a gente ouve, as superações, as alegrias. Aí a gente pensa que não avança, mas às vezes a gente vê assim que, nossa, aí vem alguém e diz assim, mas você me tirou da situação de violência, as tuas orientações é que me fizeram a diferença na minha vida. Aí a gente vê que o nosso trabalho, mesmo que é de formiguinha, mas faz a diferença. Então isso aparece na arte hoje. Realmente. Isso dá um bem-estar, né? A gente vê que vale a pena, né? Vale então a pena. Todo o trabalho, quando é bem feito com amor, feito com dedicação, e as assistentes sociais, os colegas, a gente vê como elas são dedicadas, né? Como elas querem realmente a transformação social, que elas querem qualidade de vida para todos, né? E todas, né? E aí... Eu vejo assim, Marlete, eu lembro que naquela época a gente deparava com uma pergunta assim, mas o que faz assistente social, né? Na época era bem questionado. E daí a secretária naquela época, a Maria Emília, né? Dizia, vocês são responsáveis, tem que mudar, tem que tentar mudar a vida das pessoas para que elas tenham mais esperanças e tudo mais.
E aí o grupo estava ali, né? Atento. Como a Marlete disse, eu trabalhei muito com os clubes de mães, com os grupos de idosos. E a gente fazia isso com muito prazer, né? Porque a gente via realmente isso, a transformação, né? É isso. Isso, E aí, assim, a arte, ela vem, mas eu penso que... Tô no processo ainda, né? É claro, mas eu penso em trazer isso, né? Uma forma de que, mesmo que não tô mais, por um tempo, não trabalhando na área, mas estou tentando trazer aquela mensagem, né? O que ficou, né? Então, a arte vem meio que misturado, assim, né? Com todo aquele sentimento, né, da Fênix, e veio com força total, veio com força. Veio, foi bem bom, assim. E me mantém em contato com as amigas, as colegas de trabalho, me apoio, compro meus quadros e comendo, é muito bom, é muito delicioso. E me deixou assim, nativa, né? Nativa em contato com as pessoas. E foi muito saudável, achei. Foi bem. Olha, você está passando assim uma mensagem de otimismo muito bom. Eu sempre digo, né? Quem se aposenta não tem que ficar apavorado, né? Vai despertar para um outro lado que está adormecido, que não conseguiu desenvolver, porque tinha o seu lado profissional, né? E tinha aquelas responsabilidades. Então, assim, a Marlete, realmente, olha, você está de parabéns. É um exemplo para que muitos aposentados e aposentadas façam o mesmo, né? Procure fazer alguma arte. É bom, como faz bem. Como o seu Hildo também. Faz bem para mente. Ele devia ter trazido uma obra. Como? Ele devia ter trazido uma obra dele para não, a gente já trouxe as obras dele. Mas assim, a Marlete, lá na associação, na Zaprev, a gente desenvolve, né, e dá bastante assim, atenção aos talentos das pessoas. Porque, como você falou, né, estava lá adormecido, agora chegou a vez, né? E quantas pessoas que com certeza nem conseguem se despertar para isso, né? Permanece adormecido, né? Esse talento todo. Então a gente trabalha para que todos possam mostrar aquilo que fazem. O valor, né? Tem pessoas às vezes que fazem alguma coisa e não dão valor. Às vezes a pessoa também não se despertou, até nem sabe. E com o tempo ela vai vendo que realmente alguma coisa atrai para que ela exerça aquela vontade. Acredito que seja assim. Eu também, na minha juventude, nunca imaginei que seria um artista plástico. Eu também não. Mas de repente, certo, me despertou e eu sou muito amante da natureza, então eu via na natureza que realmente alguém precisava recolher aqueles tocos, aqueles pau, aqueles pedaços de madeira que estavam lá, todos jogados e no meio do mato. E que são únicos, né? E são únicos, não existe, nas minhas obras não existe nenhuma idêntica, igual ou parecida a outra. Elas são todas elas, por sua formação natural, diferente. Eu passei lá e eu vi. Porque foi a natureza que fez. Eu simplesmente eu as limpei, certo? E expus. Teve a sensibilidade de identificar, né? Nós vamos fazer uma pausa e em seguida já voltaremos para o segundo bloco. Nos aguarde.